Olá, sexto ano, tudo bem? Aqui é o Teacher Matheus e vamos à revisão aí do nosso quarto bimestre. Então, o que que a gente aprendeu juntos nesse quarto bimestre? O assunto mais importante desse desafio é sobre o simple present. Então, como a gente faz para conjugar os verbos no presente em inglês. Claro, a gente tem que saber também como que conjuga os verbos no presente no português, mas não vou ensinar isso nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre como conjugar os verbos, né, no nosso idioma mesmo, no português, aí você dá uma pesquisada em algum outro canto do YouTube ou pela internet, enfim. Mas tem que saber conjugar para a gente também saber utilizar a gramática no inglês, porque a gente se baseia, né, no português na hora de pensar. Tá? Então vamos lá. Na forma afirmativa, então quando eu estou afirmando alguma coisa, então a gente tem a regrinha do S na forma afirmativa do simple present, tá? Então, quando o sujeito for ele ou ela, ou não sendo um pronome, o sujeito for singular, eu já explico isso aqui com mais calma, a gente tem que adicionar um Szinho ao final do verbo. Se for, ou melhor dizendo, se forem os outros pronomes, então I, you, we, they, eu, você, nós, eles ou elas, aí a gente não precisa colocar o S no verbo, a gente usa o verbo como ele é mesmo, tá? Então, olha lá, o exemplo aqui é o verbo sleep, ok? Então, o verbo sleep, o verbo dormir, né? Na hora da gente conjugar, então, no presente, então, eu durmo, você dorme, nós dormimos. Tá? E no inglês isso não muda, continua sleep para todo mundo. Só muda se o sujeito for ele ou ela. Então, eu durmo, I sleep, mas ele dorme, he sleeps. Ela dorme, she sleeps. Então, o verbo ganha um Szinho. I sleep early, só coloquei o early aqui para complementar a frase, então eu durmo cedo. He sleeps early, ele dorme cedo. Então, toda vez que for ele ou ela, a gente tem que acender já um alerta, né, para colocar um Szinho no verbo se a frase for afirmativa, ok? E aí, essa regrinha do S não é simplesmente adicionar um S. A gente aprendeu também que, dependendo da terminação do verbo, tá, a gente precisa adicionar outras coisas. Então, uma regrinha que a gente aprendeu, que vocês deram até um pouco de risada quando eu ensinei, né? Na regrinha do show da Xuxa. O que que é a regrinha do show da Xuxa? Então, a gente tem essa frase: Zé, o show da Xuxa é chato, sabia? Essa frase, para que que ela serve? Serve para a gente memorizar quais são as terminações dos verbos em inglês que a gente tem que adicionar ES quando o sujeito for ele ou ela. Então, quais são essas terminações? Z, Zé, o, beleza? SH, show. X, Xuxa. CH, chato. S, sabia. Então, se o verbo termina com uma dessas letras, a gente não adiciona somente S. A gente adiciona ES caso o sujeito seja ele ou ela. Então, exemplo. I do. Do é o verbo fazer. Então, I do, eu faço. He does, ele faz. Então, a gente adiciona o ES, porque o verbo acaba em O. Ok? Então, wash, que é o verbo lavar. I wash, eu lavo. Mas, se ela lava, nesse caso aqui eu coloquei um nome, então, Maria washes. Lembra que eu comentei? Se o sujeito estiver no singular e não for um pronome, a gente também segue a regrinha do S, ok? Então, por isso que aqui fica Maria washes. Então, Maria é uma pessoa só, sujeito no singular, Maria washes, ok? E aí vira washes com ES porque termina com SH, certo? Segunda regrinha é se terminar em consoante mais Y, o verbo no caso. A gente retira o Y do verbo e adiciona IS no lugar. Então, por exemplo, study, que é o verbo estudar. I study, mas se ele estuda, he studies. A gente tira o Y e coloca IS. Tá? O verbo cry, que é o verbo chorar. Então, I cry, eu choro, the baby cries. A gente tira o Y e coloca IS. Então, lembrando, the baby, sujeito no singular também segue a regrinha do S, ok? Muito bem. Regra geral, não sendo nenhuma das duas exceções acima, então não terminando nem na regra do show da Xuxa e nem em consoante mais Y, a gente adiciona somente o S mesmo. Então, por exemplo, o verbo trabalhar, o verbo work. We work, nós trabalhamos. Mas se ele trabalha, he works. Então, o verbo work não termina nem na regrinha do show da Xuxa e nem na regrinha do consoante mais Y, só adiciona o S.
They play, eles jogam, né? Então, você pode até estranhar, professor, mas play termina em Y. Por que que não tira o Y? Porque a regra não é terminar em Y, a regra é terminar em consoante mais Y. Aqui no caso do play, tem uma vogal antes que a letra A. Então a gente tem que prestar atenção nisso também, ok? Então, they play, eles jogam, mas se ela joga, she plays. Só adiciona o Szinho mesmo, ok? A forma afirmativa é a mais chatinha, porque tem tudo isso de regra, né? Mas fazendo os exercícios dá pra gente memorizar isso muito bem, ok? A forma negativa é mais fácil, tá? A forma negativa só tem duas regras. Ou a gente usa don't, ou a gente usa doesn't e acabou. Não tem S em verbo, nada. Então, se o sujeito for ele ou ela, a gente usa doesn't, não sendo ele ou ela, tá? A gente usa o don't. Então, se eu não durmo cedo, I don't sleep early. Mas se ele ou ela, né, não dorme cedo, he doesn't sleep early ou she doesn't sleep early. E isso para qualquer verbo, ok? Aqui não tem regrinha do show da Xuxa, nada, não tem S, não tem nada. Só don't ou doesn't, acabou. Mais fácil a forma negativa, tá? Na forma interrogativa, surge, né, o do ou does antes do sujeito. E esse do, esse does a gente não traduz, tá? Ele só aparece porque realmente é uma pergunta. Isso faz parte da regra do inglês, tá? Aí você não briga comigo, você briga com quem inventou o idioma, tá bom? Então vamos lá. Então, se eu quero afirmar que eu durmo cedo, eu vou falar I sleep early. Mas, se eu quero perguntar, então surge esse do na frente, tá? Então, do you sleep early? Você dorme cedo? A gente não traduz esse do, ele só aparece porque realmente é uma pergunta, faz parte da regra. Se for ele ou ela, a gente troca esse do pelo does. Muito parecido com o que a gente faz aqui na forma negativa, né? Então, na forma negativa, a gente troca o don't pelo doesn't, e na forma interrogativa, a gente troca o do pelo does. Só isso, tá? Se o sujeito for ele ou ela. Então, a gramática inteira do presente baseia se o sujeito for ele ou ela. Se o sujeito for ele ou ela, já acende o alarme, porque a gente vai ter que trocar a regra que a gente está usando, ok? Vamos aplicar isso em exemplos de tradução, passando do português para o inglês? Então, vamos lá. Eu não como peixe. Então, aqui são frases negativas, né? Eu não como peixe e ela não come peixe. Opa, tocou meu alarme aqui só um pouquinho. Então, nós temos dois exemplos aqui na negativa. Eu não como peixe e ela não come peixe. E aí, como que a gente faz? Então, vamos lá. Já falei que na forma negativa a gente tem que usar ou don't ou doesn't. Então, vamos lá. O sujeito aqui é eu, nesse caso, eu uso don't. I don't. Então, o verbo comer eat, eat fish. Só isso. Agora, ela não come peixe. Se o sujeito for ele ou ela, já sente, né? Ah, ah, já acende o sinalzinho de que a gente tem que trocar a regra. Então, ela não come peixe. She doesn't eat fish. Então, quando o sujeito for ele ou ela, a gente troca do don't pro doesn't. Beleza. Eu limpo a casa, ele limpa a casa. Então, o verbo limpar em inglês é o verbo clean. Vamos lá. Então, I clean the house, aqui são frases afirmativas. E ele limpa a casa. Então, se o sujeito for ele ou ela, a gente muda a regrinha. Então, he cleans the house. Adiciona o Szinho no verbo quando a forma for afirmativa. Você estuda inglês e ele estuda inglês? Então vamos lá, aqui são duas perguntas. Se fosse uma afirmativa, a gente fala You study English, mas não é uma afirmativa. Aqui é uma pergunta. Então na pergunta a gente usa a regra da pergunta. Então vamos lá. A gente usa ou do ou does antes do sujeito, depende de quem é o sujeito. Aqui na primeira frase, o sujeito é você. Do you study English? Na segunda frase, o sujeito é ele, então a gente troca por does. Does he study English? E aí, English sempre com E maiúsculo, ok? Toda vez que a gente fala de, de idiomas ou de nacionalidade, letra maiúscula. Isso pro inglês, pro português não, tá bom? Certo. Então, sobre as regras do presente, é isso, ok? Além disso, o que que a gente tem que estudar para esse desafio? O vocabulário de hábitos, que está no caderno, então a parte de habits. Então, levantar, dormir, tomar café, tomar banho, como que a gente estuda isso em inglês, tá tudo no caderno.
Estudar o vocabulário de advérbios de frequência, os frequency adverbs, que estão no caderno também. Então, como que a gente fala sempre, nunca, às vezes? Tudo no caderno também. E estudar como se escreve os números por extenso de 1 a 59 também. A gente fez essa lição de casa, tá tudo no caderno, tá bom? Então a gente tem que saber como se escreve também os números por extenso de 1 a 59. Por quê? Porque a gente aprendeu a parte de dizer as horas, a parte de telling the time. Então vamos lembrar aqui as regrinhas rapidinho. Para a gente perguntar que horas são, a gente pergunta: What time is it? What time is it? Então, que horas são? Para a gente responder, a gente tem algumas formas de apresentar os horários para as pessoas. Então, it's 8:25. 80 é 80, perdão, eu errei a pronúncia. It's 8:25. Então, são 8:25. Tá? Importante, no inglês não tem o E, né? No português a gente colocaria um E aqui, 8:25. No inglês a gente não tem esse and. Então a gente já pula para o número direto. It's 8:25. It's 7:30. Então são 7:30. Ou uma outra forma de dizer, 7:30. It's 7:30. Então esse and a half que vai representar o e meia. 7:30. São 7:30, são 7:30. Duas formas de dizer a mesma coisa. O o'clock, que significa em ponto, que a gente usa para horários que tem o fim, vamos dizer assim, 00. Então, 9:00, 10:00, 11:00, 9, o horário em ponto. Tá? Então, it's 9 o'clock. Então, são 9 em ponto. It's 10 o'clock, 10 em ponto, 10:00. It's 11 o'clock, 11 em ponto, 11:00. E por aí vai. Quando, na casa dos minutos, vai do 01 ao 09, a gente é obrigado a falar esse zero. Só que em inglês a gente não usa o zero nesse caso. A gente usa o O. Então, olha lá. It's 10:05. Tá? É como se a gente estivesse dizendo. São 10:05. Então, 10:05. Se a gente quisesse dizer, sei lá, 9:07, então ficaria um 07 na casa dos minutos. A gente tem que dizer esse zero. 9:07. 9:07. 9:07. Sei lá, são 10:09. Então, 10 ou 9. Então, 10:09, 10:09 e por aí vai. E por fim, AM para horários antes do meio-dia e PM para horários depois do meio-dia, ok? Então, por exemplo, 7 da manhã, 7 a.m., mais 7 da noite, 7 p.m. e por aí vai. Tudo bem? Então, eu espero que vocês aliem, né? Nesse caso, juntem esse vídeo com o estudo do questionário, ok? Porque além da teoria é importante que a gente pratique, tá bom? A gente aprende mais praticando do que só vendo os outros fazerem, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham bons estudos e se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp que eu ofereço ajuda a vocês. Tudo bem? That's it, guys. Bye bye.